Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial do dia 5 de fevereiro de 2026, designada com a finalidade de apreciar e de votar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 01 de 2025. Simone, a lista de presença. Lista de presença. Angelita Martins, Felipe Atanásio, Gabriela Rade, José Hélio Rodrigues, Marco Antônio Correia, Neida Lima, Ricardo Pires, Ritiele Barreto e Tiago Ramos. Declaro a existência de quórum e passo a palavra à presidente da comissão, vereadora Ritiele. Aberta a sessão, dou as boas-vindas a todos e dou início aos trabalhos da CPI, formada por mim e pelos vereadores José Hélio Rodrigues Cifuentes e vereador Tiago Ramos. Esclarecemos que o relatório será lido pelo relator, vereador José Hélio, e, ao final da leitura, será colocado em votação, a qual será nominal. Registramos que essa sessão está sendo transmitida e será devidamente registrada em ata. Passo a palavra ao vereador José Hélio para dar início à leitura. Além da função de legislar, a Câmara Municipal de Vereadores tem a função de fiscalização e controle, que, com fundamento na Constituição Federal, prevê a competência da Câmara Municipal em criar comissões de inquérito sobre fatos determinados. Desta forma, para cumprir sua função de fiscalizar atos que possam causar prejuízos à administração pública ou afetem o interesse público, foi criada e instalada a presente Comissão Parlamentar de Inquérito. O poder de investigar constitui uma das mais relevantes funções institucionais do Poder Legislativo e, neste contexto, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, representa um dos mais importantes instrumentos de fiscalização da atividade administrativa. Em uma introdução objetiva e necessária, é importante ressaltar que o Poder Legislativo Municipal tem basicamente três funções, quais sejam: representativa, que tem por finalidade representar o povo em defesa dos seus interesses; legislativa, para elaboração das leis, de modo a possibilitar a existência de ordenamento jurídico, contemplando os princípios constitucionais que regem a administração pública; fiscalizadora, fiscalizar todos os atos da administração pública, de modo a buscar e zelar por todos os interesses da comunidade. Sendo assim, com respaldo na função fiscalizadora, o Poder Legislativo tem competência para instaurar Comissão Parlamentar de Inquérito. As comissões parlamentares de inquérito possuem previsão constitucional e são instrumento jurídico do Poder Legislativo para buscar informações, efetuar diligências, colher depoimentos e outros mecanismos para apurar fatos contrários
ou prejudiciais ao interesse público. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, e serão criadas para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República de 88. Contudo, é indispensável ressaltar que a CPI possui limites impostos pela Constituição Federal, que é o alicerce do Estado democrático de direito. A Constituição deu poderes de investigação a fim de possibilitar o cumprimento das tarefas e do trabalho da CPI. No entanto, há que se atentar, e por isso fazemos este registro no presente relatório, que a CPI não pode extrapolar seus limites constitucionais. Além de fiscalizar, o objetivo principal da CPI é, com a conclusão de seu trabalho, propor modificações administrativas pertinentes. As irregularidades que impliquem em responsabilização deverão ser remetidas ao Ministério Público para as providências legais cabíveis. Como referido, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem limites. A CPI não tem poderes para condenar nenhum indivíduo, apenas coleta e reúne informações sobre o objeto investigado para, posteriormente, apresentá-las ao Ministério Público. De posse dessas informações, o Ministério Público poderá, se assim entender, oferecer denúncia ou instaurar de processo de responsabilidade civil. Por intermédio desta breve nota introdutória, consideramos de grande importância esclarecer que a CPI não tem função punitiva, mas sim meramente investigativa. A CPI também não tem caráter judiciário, não podendo proferir julgamento em torno de qualquer irregularidade, mesmo aquelas supostamente criminosas. A CPI atuou com a finalidade única de apurar os fatos, valendo-se dos meios legais cabíveis, norteada pela legalidade e procurando agir dentro dos limites impostos pelo Estado democrático de direito. Da análise de todo o processo, bem como das provas obtidas, conclui-se que a presente CPI não foi contaminada de nenhuma finalidade alheia ao interesse público, podendo-se afirmar que a sua finalidade principal foi atingida. Concluído os esclarecimentos preliminares, passaremos ao relatório propriamente dito. Relatório. Em 23 de outubro de 2025, durante reunião sob a presidência da vereadora Neida Lima, foi noticiado ao Poder Legislativo a constatação de irregularidades ocorridas no setor de tesouraria da municipalidade, envolvendo o servidor, de acordo com a ata de folhas 01 a 05, estavam presentes os vereadores, o prefeito, senhor Darcy Renato Feiten, acompanhado da procuradora do município, doutora Jaqueline Borgatti, e do secretário da Fazenda, senhor Darcy Freitas. Presente também, assessor jurídico da Câmara de Vereadores, doutor Joel Raim dos Santos,
Diante do noticiado e após tomarem ciência do ocorrido, os vereadores entenderam ser o caso de instauração de CPI. A presente CPI foi instaurada após requerimento firmado pelos vereadores Angelita Pereira Martins, Felipe Atanásio Vieira, Gabriela Rade Silveira, José Hélio Rodrigues Cifuentes, Marco Antônio Correia Monteiro, Neida Pitten Oliveira de Lima, Ricardo Pires, Ritiele Souza Silva e Tiago Ramos de Souza, em 4 de novembro de 2025, folhas 06 a 08, conforme abaixo transcrito. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Arroio dos Ratos, os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 31, inciso 16º da Lei Orgânica Municipal, que atribui à Câmara competência para criar comissão parlamentar de inquérito, no artigo 54, inciso 2 do Regimento Interno, que determina a instauração de CPI, mediante requerimento subscrito por 1/3 dos vereadores, devendo ser deferido de plano pelo presidente e no artigo 56 do Regimento Interno, que disciplina a constituição e funcionamento da comissão de inquérito. Vem requerer a instauração de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar fatos a seguir especificados. Número 1. Dos fatos. Chegaram ao conhecimento desses vereadores indícios preliminares de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da administração municipal, relacionadas à gestão e movimentação dos recursos públicos de responsabilidade do servidor lotado na Secretaria da Fazenda, no município de Arroio dos Ratos. Tais informações apontam, em tese, para possível desvio de verba pública, o que, se comprovado, configura infração grave aos princípios da legalidade e moralidade administrativa, além de possíveis ilícitos civis, penais e administrativos. Diante da relevância e gravidade dos fatos, é dever institucional desta Casa promover a apuração rigorosa e transparente. 2. Do objeto da CPI: apurar possíveis irregularidades e desvio de recursos públicos no âmbito da administração municipal, supostamente envolvendo o servidor municipal, com a adoção de todas as medidas legais cabíveis, inclusive encaminhamento de relatório ao Ministério Público, se necessário. 3. Da comissão e dos prazos. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, a comissão será composta por, no mínimo, 3 vereadores. Deverá ser instalada em até 5 dias úteis após deferimento e terá prazo de 60 dias úteis, prorrogável por mais 30, para a conclusão dos trabalhos. Solicitam-se a leitura, publicação e imediata tramitação deste requerimento com a consequente formação da comissão. 4. Dos pedidos. Diante do exposto, requerem deferimento imediato do presente requerimento, instalação da comissão parlamentar de inquérito conforme base legal citada, designação dos membros, assegurada a proporcionalidade partidária, adoção das demais providências regimentais. Arroio dos Ratos, 4 de novembro de 2025. A iniciativa dos vereadores, ao apresentar o requerimento acima transcrito, é a expressão do exercício do poder de investigação
que possui a Câmara Municipal. O pedido foi deferido na sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2025, conforme registro em ata, por intermédio da portaria 29/2025, de 5 de novembro de 2025. Ficou instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar possíveis irregularidades e desvio de recursos no âmbito da administração pública municipal, supostamente envolvendo servidor municipal. Observada a proporcionalidade partidária, a comissão foi composta pelos vereadores Felipe Atanásio Vieira, Ritiele Souza Silva e Tiago Ramos. Na mesma data, 5 de novembro de 2025, na sala de reuniões da Câmara de Vereadores, reuniram-se os membros da comissão, ocasião em que foi instalada a CPI, conforme registro em ata 001/2025. Folhas 10. Para presidir a CPI, restou designado o vereador Felipe Atanásio Vieira, sendo a vereadora Ritiele Souza Silva designada para assumir a relatoria e o vereador Tiago Ramos para secretariar os trabalhos. Em 6 de novembro de 2025, a comissão reuniu-se para dar início aos trabalhos conforme ata 002/2025, folha 11, adotando as diligências iniciais necessárias, oportunidade em que expediu o ofício 001/2025, folha 13, solicitando ao Poder Executivo a seguinte documentação: cópia integral da sindicância, número 2025/12.631, cópia do memorando SMF número 108/2025, cópia do boletim de ocorrência policial com o relato dos fatos, cópia do envio da notícia ao Ministério Público relatando os fatos ocorridos na Secretaria da Fazenda, cópia das últimas 5 declarações de bens apresentada pelos servidores da Tesouraria ao Departamento Pessoal. Conforme registro em ata, folha 11, e ofício protocolado sob o número 2025/13169, folhas 12 e 13, a comissão efetuou um requerimento de informações, no qual questiona quais as ações adotadas pela Procuradoria-Geral do Município, questiona se há servidores afastados das atividades em razão dos fatos ocorridos e quais os atos produzidos pela comissão de sindicância. Em resposta ao ofício 001/2025, no dia 11 de novembro de 2025, por intermédio do ofício do gabinete número 490/2025, protocolado sobre o número 61998, folhas 14 a 16, o Poder Executivo enviou a documentação solicitada, anexos das folhas 17 a 103, juntamente com a resposta aos questionamentos formulados por essa comissão parlamentar de inquérito. Dando continuidade aos trabalhos, a comissão parlamentar de inquérito oficiou o delegado de Polícia Civil da 17ª Delegacia de Polícia Regional, requerendo a cópia do inquérito policial instaurado através das ocorrências policiais 1926/151.911 e 2025/1028/9033/367, folhas 104.
ofício 03/2025, datado de 12 de novembro de 2025. E oficiou também a presidente da Comissão de Sindicância, solicitando cópia integral da sindicância com os atos produzidos até então. Folha 106, ofício 02/2025, datado de 12 de novembro de 2025. Em 14 de novembro de 2025, foi protocolada na Casa denúncia formulada por munícipe, folhas 108 e 109, requerendo o reconhecimento da suspeição do vereador Felipe Vieira, presidente da CPI, sob a alegação de que exerceu o cargo de subprocurador justamente na gestão em que se teriam iniciado os referidos desvios, o que, segundo a denunciante, o vincularia diretamente à administração pública. Em suma, alegou a denunciante que tal circunstância colocaria em dúvida a imparcialidade e isenção necessária para presidir a CPI, já que o mesmo poderia ser chamado a prestar esclarecimento sobre atos e decisões de um período em que ocupava função relevante na administração municipal. Por fim, a denunciante requereu o reconhecimento da suspeição do vereador Felipe Vieira para exercer a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar supostos desvios de verbas públicas e a designação de novo presidente, dentre os demais membros da comissão, assegurando a lisura e transparência dos trabalhos. Considerando a denúncia apresentada, o presidente da comissão, vereador Felipe, se manifestou, folha 110, esclarecendo que no documento que instrui o pedido de abertura da CPI, não há indicação de período em que se executaram os desvios de recursos públicos. Informou ainda que nos documentos recebidos pela CPI, folhas 14 a 103, não há referência à localização de movimentações nos períodos indicados pela denunciante. Pelo contrário, no registro de ocorrência consta informação de que tais movimentações vêm ocorrendo desde o início deste ano, referindo-se ao ano de 2025. O vereador esclareceu ainda que até aquele momento, 17 de novembro de 2025, não havia sido feita indicação temporal precisa em que tenham ocorrido os desvios. Todavia, para não deixar espaço para alegações de nulidade, o vereador Felipe entendeu por bem renunciar à posição de membro da Comissão Parlamentar de Inquérito em 17 de novembro de 2025, folha 110, tendo substituído em 18 de novembro pelo vereador José Hélio Rodrigues Cifuentes, que assumiu a função de relator, sendo que a função de presidente da CPI passou a ser exercida pela vereadora Ritiele Souza, conforme registro em ata da sessão ordinária. Em atendimento ao ofício de folha 106, em 18 de novembro de 2025, a presidente da Comissão de Sindicância, senhora Magda Luciane de Vargas Kruger, encaminhou a cópia integral da sindicância investigatória à Comissão de Inquérito, folhas 113 a 256. Em 25 de novembro de 2025, por intermédio do ofício 004/2025, folha 257, foram solicitadas as seguintes informações ao Poder Executivo. Quais os anos foram apurados além de 2025, no tocante às denúncias de possíveis
desvios de valores e se já houve contratação de empresa de auditoria para apurar os fatos, devendo, em caso positivo, ser informado o nome da empresa contratada, o valor dos serviços e cópia do contrato, caso existente. O ofício foi respondido em 27 de novembro de 2025 pelo Poder Executivo via protocolo 62043, folhas 260 a 263. Em continuidade aos trabalhos de investigação, a comissão reuniu-se em 25 de novembro de 2025, ata de folha 264, e determinou o início das oitivas das testemunhas e do investigado. Ao advogado do investigado, Dr. Rafael Ariza, foi dado acesso ao processo, o qual foi enviado digitalmente pela assessoria da presidente da CPI, vereadora Richelle. Em 9 de dezembro de 2025, foram ouvidos o senhor Darcy dos Santos Freitas, secretário da Fazenda do município de Arroio dos Ratos, folhas 269 a 276, senhora Andréia Souza Ferreira, tesoureira, folhas 277 a 286, senhor Fernando Vazac Fantin, contador, folhas 296 a 300, senhora Juliane Martini Pinto, contadora, folhas 301 a 309, senhora Daiane Serpa Pizio, agente administrativa, folhas 310 a 315. Em 11 de dezembro de 2025, foi ouvida a senhora Emily Machado, contadora, folhas 287 a 295. No correr da investigação, para fins de complementação das informações e diligências finais, a comissão expediu o ofício 006/2025, folhas 267, em que solicitou o envio da planilha que estaria no computador utilizado pelo servidor investigado, a qual foi mencionada pela testemunha Andréia Souza Ferreira, e expediu o ofício 007/2025, através do qual solicitou o envio de documentação relativos aos meses anteriores a abril de 2024. Em 16 de dezembro de 2025, foram ouvidos o senhor Darcy Renato Feiten, atual prefeito de Arroio dos Ratos, folhas 322 a 341, José Carlos Garcia de Azeredo, ex-prefeito, folhas 342 a 348, e o senhor Paulo Campos, que exerceu o cargo de secretário da Fazenda no período de 2 de janeiro a 15 de setembro de 2025, folhas 352 a 356. Em 18 de dezembro de 2025, foi realizada a oitiva do investigado Gustavo Ruiz Ávila, folhas 359 a 365. O senhor Gustavo estava acompanhado de seu advogado, Dr. Rafael Ariza, e foi cientificado de seu direito ao silêncio. Em 24 de dezembro de 2025, em resposta, o Executivo protocolou o ofício do Gabinete 561/2025, protocolo número 62147. Sendo assim, em que pese o inquérito policial não tenha sido enviado à comissão, se deu por satisfeita com as provas colhidas, dando por encerrada a instrução e encaminhado o processo ao relator para análise e elaboração do presente relatório. Análise das provas, documentos que instrui a CPI e oitivas. Conforme descrito no relatório,
o fato que deu causa à instauração da presente CPI foi a notícia pelo Poder Executivo de que foram constatadas irregularidades no setor de tesouraria da municipalidade, envolvendo o servidor. O objeto da investigação consiste na apuração de possíveis irregularidades e desvio de recursos no âmbito da administração pública municipal, supostamente envolvendo servidor municipal. Durante a investigação, foram solicitados todos os documentos pertinentes e formulados requerimentos de informações. A comissão realizou a oitiva das testemunhas e do investigado. A primeira prova documental se trata de memorando 108/2025, datado de 28 de outubro de 2025, folha 18. Da leitura do memorando 108/2025, é possível verificar a constatação de indício de irregularidades percebidos por servidor do setor ligado à Secretaria da Fazenda. Na ocasião, a tesoureira Andréia Souza Ferreira comunicou à contadora Emily Antunes a existência de pagamentos de títulos, tendo como beneficiário o senhor Gustavo Ruiz Ávila, e encaminhou os respectivos comprovantes bancários via e-mail, conforme descrito no próprio memorando. Conforme se verifica na cópia do despacho, folhas 20 e 21, ao tomar conhecimento do conteúdo do memorando 108/2025, o senhor prefeito determinou uma série de medidas, sendo elas: o imediato bloqueio do acesso do servidor Gustavo às contas e sistemas utilizados pela prefeitura, até que os fatos fossem elucidados. Determinou a alteração das senhas e o registro da ocorrência junto à autoridade policial. Dentre as providências iniciais, determinou ainda uma auditoria, utilizando os servidores do quadro, a imediata instauração de sindicância investigatória e a comunicação à Procuradoria para adoção das providências legais e comunicação ao Ministério Público e Tribunal de Contas. A ocorrência policial foi registrada primeiramente de forma online, folhas 23 e 24, em 28 de outubro de 2025, sob o protocolo 2025-1028, 9033-367, tendo como comunicante o prefeito municipal, e narra o seguinte: o comunicante foi informado pelo secretário da Fazenda e demais servidores, Andréia Ferreira e Emily Antunes, de que foi constatada a movimentação atípica nas contas públicas pelo servidor Gustavo Ávila, tesoureiro da Prefeitura Municipal, o que pode caracterizar dano ao erário público, como se apurou até o momento. Um segundo registro de ocorrência, dessa vez presencial, foi efetuado pelo prefeito. A ocorrência policial efetuada em 30 de outubro de 2025 foi registrada sob o número 1926/2025/151.911, folhas 26 a 28. O relato é o seguinte: relata o comunicante, na condição de prefeito do município, que foram detectadas movimentações financeiras indevidas, onde o participante 02, funcionário público municipal, exercendo a função de tesoureiro, fez várias retiradas de valores dos cofres do município, a título de pagamentos serviços, sendo que tais valores foram depositados em sua conta bancária do Nubank e na conta bancária de sua filha menor no Banrisul.
sendo que tais movimentações vêm ocorrendo desde o início desse ano, em que até o momento foi verificado que o valor retirado soma a quantia de R$ 918.203,45. Diante disso, o suspeito foi afastado de suas funções e foi instaurado uma sindicância e, em conversa com o mesmo, na presença do participante 04, testemunha Darcy dos Santos Freitas, admitiu ser o autor dessas retiradas de valores indevidos. O fato também foi notificado ao Ministério Público em 31 de outubro de 2025, conforme protocolo de folhas 30 a 32. Respondendo às informações solicitadas pela CPI, por intermédio do ofício 001/2025, folha 13, o Executivo esclareceu, folhas 14 a 16, que a Procuradoria-Geral prestou as orientações necessárias e que a sindicância investigatória foi instalada. Informou que o fato foi noticiado ao Ministério Público e foi ajuizada ação cautelar de sequestro que tramita em sigilo perante a Vara de Improbidade Administrativa, além de estar acompanhando o andamento do inquérito junto à Delegacia de Polícia de Arroio dos Ratos. Também, esta CPI foi informada de que o tesoureiro Gustavo Lima foi afastado para gozo de férias vencidas. Ávila, desculpa. Tesoureiro Gustavo Ávila foi afastado para gozo de férias vencidas até a conclusão da sindicância investigatória, de modo que somente após a conclusão, se for o caso, possa o servidor ser afastado cautelarmente para tramitação de processo administrativo disciplinar, de acordo com a determinação contida na Lei Municipal 2138/2002, regime jurídico. Por fim, esta CPI foi informada de que a sindicância está em andamento e já foram ouvidas algumas testemunhas. Foi encaminhada a esta comissão o protocolo de distribuição da ação civil de improbidade administrativa que tramita em segredo de justiça, folha 36. E as declarações de bens solicitada pela CPI também foram enviadas, folhas 38 a 42. Continuando a análise da prova documental, esta CPI se valeu de prova emprestada, neste caso da sindicância investigatória instaurada pelo Poder Executivo, através da portaria 1227/2025, para apuração dos fatos narrados no memorando da Secretaria da Fazenda, número 108/2025, envolvendo o servidor do município e eventuais prejuízos ao erário. A prova emprestada é aquela que, embora tenha sido produzida em processo diverso, é hábil para comprovar fatos discutidos em outro processo, tal como ocorre no caso em que as provas produzidas no âmbito da sindicância poderão ser analisadas e consideradas pela CPI em tramitação na Câmara de Vereadores, como elemento informativo a ser valorado pela comissão. Prova emprestada é a prova produzida legalmente em um processo ou procedimento judicial ou administrativo que é transportada para outro, para ser utilizada como elemento de convicção. A utilização da prova emprestada possui respaldo legal na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que em seu artigo 372 dispõe: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
Ademais, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação, razão pela qual está legitimado o uso da prova emprestada pelas CPIs. Em que pese a CPI não julgue, apenas investigue, para investigar pode fazer o uso dessas provas. A sindicância é procedimento administrativo válido e apto a produzir prova documental, técnica e testemunhal, podendo ser utilizada a título de elemento informativo. Da análise dos autos da sindicância, folhas 113 a 256. Esta comissão teve acesso a elemento cabal e irrefutável, indispensável para a formação de convicção e de uma conclusão assertiva e justa por parte da comissão, e em especial deste relator. Trata-se dos documentos acostados às folhas 136 a 200, que constituem nos comprovantes de pagamento de título, que tem como beneficiário final o senhor Gustavo Ruiz Ávila. Os comprovantes demonstram de maneira robusta os pagamentos efetuados com recursos públicos pelo servidor investigado em seu próprio benefício. Os dados dos recibos de pagamento das folhas 136 a 200 são claros, visto que evidenciam a ocorrência do fato e revelam sua autoria. A fim de justificarmos de forma satisfatória os fatos e elementos que levaram à formação da convicção desta CPI, oportuno extrair trechos relevantes do relatório da sindicância investigatória, peça fundamental para a presente CPI. No relatório final da sindicância, folhas 230 a 249, destacamos um resumo dos depoimentos de testemunhas-chaves que relatam de forma bastante esclarecedora os fatos. No seu depoimento no âmbito da sindicância, o secretário da Fazenda, senhor Darcy Freitas, narra ter tomado conhecimento dos fatos no dia 24 de outubro de 2025, quando, logo ao chegar, foi procurado pela contadora Emily, a qual, juntamente com a servidora Andréia, lhe apresentaram 4 pagamentos como beneficiário final, o Gustavo Ávila, sendo um deles para sua filha. Narrou que o prefeito foi logo comunicado e que o servidor Gustavo assumiu a autoria e pediu perdão. Disse que, com brevidade, as medidas iniciais cabíveis foram tomadas pelo chefe do executivo. Quando questionado sobre o levantamento de valores, o secretário afirmou que, conforme o levantamento feito até aquele momento, os desvios somavam em torno de R$ 918 mil, referente ao período de janeiro a outubro de 2025. A senhora Andréia Souza Ferreira afirmou que exerce a função de tesoureira e, quando perguntada, afirmou que suas atribuições são as mesmas do tesoureiro Gustavo, porém, ele era o chefe do setor. Relatou que no dia 23 de outubro de 2025, descobriu os fatos e se reportou à contadora Emily. Relatou que estava ajudando sua colega, que estava auxiliando nas baixas bancárias, e casualmente foi olhar no banco quando se deparou com um comprovante de transação em nome do Gustavo. Disse que não quis fazer injustiça, mas que ficou aflita. Por isso pediu para a Emily verificar por que a Emily é contadora. Sendo que no outro dia a Emily disse que não havia outra explicação que é... Só um pouquinho... Diz que não havia outra explicação que era o que parecia ser. Então decidiram comunicar o secretário da Fazenda e o prefeito.
corroborando o relato da senhora Andréia, a senhora Emily Machado Antunes informou ser contadora, confirmando ter sido consultada pela colega Andréia a respeito do pagamento e que o servidor consta como beneficiário. Quando questionada se a movimentação financeira realizada pelo Gustavo é considerada anormal, afirmou que sim, que é considerada anormal. É considerada anormal. Afirmou que sim, que é considerada anormal, pois o beneficiário era ele como pessoa física e não era férias nem diária. Nada que justificasse aquela transferência. O senhor Gustavo Ávila prestou seu depoimento no âmbito da sindicância, acompanhado de seu advogado. Na ocasião, confirmou ser beneficiário de boletos, não sabendo, no entanto, informar valores. Ao ser questionado sobre os 65 comprovantes de pagamento, onde figura como beneficiário final, e sobre de que forma eram realizadas as transações, disse que lembra que foi depois da enchente, mas não lembra como fez. Mas nas últimas era emissão de boleto em seu nome. Perguntado sobre desde quando vem realizando essas transações, respondeu que logo depois da enchente, acredita que em maio de 2024. Declarou, por fim, que se desestabilizou emocionalmente, que após a enchente perdeu tudo e se viciou em jogos online, sendo que está em tratamento. Disse que não houve a participação de outros servidores ou administrador público. O relatório final da Comissão de Sindicância, folhas 230 a 249, datado de 13 de novembro de 2025, analisando o contexto probatório, concluiu que o servidor valeu-se da confiança inerente ao cargo que ocupava, apropriando-se de valores públicos de maneira ilícita. A sindicância concluiu que não foi identificado nenhum outro participante, o que também foi afirmado pelo servidor. O relatório da comissão de sindicância apurou que o valor desviado até aquele momento, de acordo com o levantamento interno da Secretaria da Fazenda, foi de R$ 918.203,25. No documento de folha 135, consta a tabela da apuração dos valores realizada pela Secretaria da Fazenda, relativa ao período de janeiro a outubro de 2025, onde também consta o valor de R$ 918.203,25. O relatório também concluiu que, diante dos fatos, indica como único responsável o servidor Gustavo Ruiz Ávila. O valor do prejuízo levantado internamente e parcialmente até o momento foi de R$ 918.203,25. Comprovamos que o servidor infringiu o artigo 129, incisos 1, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, inciso 2, lealdade às instituições a que servir, inciso 3, observância das normas legais, regulamentares, artigo 130, inciso 10, valer-se do cargo para lograr proveito próprio ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Por fim, foi sugerida a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor para apuração de responsabilidade funcional e que seja ressarcido integralmente o valor desviado dos cofres públicos e reiterou a solicitação de auditoria nas contas públicas por empresa especializada. O relatório foi encaminhado ao chefe do Poder Executivo, que determinou a abertura imediata de processo administrativo disciplinar e a imediata suspensão do servidor por 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, com a devida remuneração integral,
até a conclusão do PAD, com base nos artigos 159 e 160 da Lei Municipal 2138/2002. Em resposta ao ofício 004/2025, expedido por essa CPI, folha 257, no qual foi solicitado, dentre outras questões, o esclarecimento de quais os anos foram apurados além do ano de 2025. O Poder Executivo informou as folhas 260/261 que no levantamento interno foram apurados desvios no ano de 2024, no valor de R$ 249.779,56. E no ano de 2025, a importância de R$ 1.371.381,81. O Executivo destacou ainda que o levantamento interno limita-se às disponibilidades de acesso bancário de até 2 anos retroativos, sendo que somente a auditoria externa poderá buscar elementos junto às instituições bancárias e apurar a data exata do início dos desvios e montante exato. Complementou, esclarecendo que está efetuando os procedimentos legais para a contratação de empresas de auditoria. Anexada à resposta, o Poder Executivo ainda encaminhou planilhas, folhas 262 e 263, com a discriminação dos valores relativos aos anos de 2025 e a partir de abril de 2024, respectivamente. Por fim, antes de adentrarmos na análise da prova testemunhal, importante registrarmos a apreciação da última prova documental, qual seja a resposta do ofício 007/2025, no qual a comissão de inquérito solicitou a documentação relativa ao período que antecede abril de 2024. O Executivo encaminhou resposta sob o protocolo 62147, folhas 369 e 370, e informou o seguinte: a investigação interna concluiu retroagir a setembro de 2023 em função da disponibilidade liberada pelos bancos. Frente a isso, ao analisar os dados, constatou que houveram movimentações, desvios, a contar de abril de 2024. O Poder Executivo também informou a contratação da empresa Russell Bedford Auditores Independentes, inscrita no CNPJ 13098-174/0001/80, para a realização de auditoria, anexando o contrato 96/2025. No que tange às oitivas, para que fossem realizadas de forma célere, foi efetuada a degravação automática das audições realizadas pela comissão. Durante esta fase, a Comissão Parlamentar de Inquérito tomou o depoimento das seguintes pessoas: Darcy dos Santos Freitas, Andréia Souza Ferreira, Emily Machado Antunes, Fernando Fantin, Juliane Martini Pinto, Daiane Serpa Pizio, Darcy Renato Faiten, José Carlos Garcia de Azeredo, Paulo Campos e Gustavo Ávila. Abaixo segue transcrito trechos do depoimento do senhor Darcy Freitas, secretário da Fazenda, folhas 269 a 276. Lida a ocorrência e perguntado o que se sabe sobre os fatos narrados no registro dessa ocorrência, respondeu: bom, quanto aos fatos narrados, eu agora não vou dar a data certa, mas foi dia 24 de outubro, eu tomei conhecimento pela manhã,
foi encaminhado um e-mail para o e-mail da Secretaria da Fazenda, porém, eu estava com problema no e-mail, porque até tinha pedido para o Jeremias, o responsável, arrumar, mas eu acabei olhando o e-mail em outro computador. Mas mesmo antes, ou não antes, o e-mail já tinha sido mandado pela contadora Emily, quando ela e a tesoureira apuraram o fato, mandaram um e-mail, me chamaram no dia 24 de manhã, às 8 horas da manhã, em uma sala reservada, onde passaram o fato e imediatamente chamamos o prefeito. O prefeito desceu até a sala, relatamos o fato para ele e começamos a se organizar para chamar já o tesoureiro até o gabinete. Isso foi feito. Foi chamado, já com os comprovantes, já 4 comprovantes, que tinha até o momento. Foi mostrado para ele, onde o mesmo chorou e confessou, e usou a frase: eu traí vocês. E a partir dali, foi pedido para que ele pegasse as coisas dele, os pertences dele, e ele fosse embora. E esse fato todo ocorreu numa véspera de feriadão. Até não era um feriado, era um feriadão. E ele foi embora, e já imediatamente após o retorno do feriado, já começamos a tomar todas as medidas, como cancelamento de senhas e acesso aos bancos. Já tomamos retirada de FG, cancelamento no sistema atual da prefeitura, e então é dessa maneira que se deu o fato no dia 24 de outubro. Questionado se sabe quantos pagamentos foram realizados, tendo como beneficiário o senhor Gustavo, respondeu o seguinte: tenho lá todos os pagamentos que foram apurados. Foi um levantamento parcial, mas eu não cheguei a contar, olhei os valores, mas não contei quantos pagamentos foram feitos. Mas é inúmeros pagamentos, e bem extenso o número de pagamentos. Questionado se sabe dizer quando que esses pagamentos se iniciaram, esclareceu: pelo levantamento, que nem eu vou repetir, um levantamento parcial, quem vai fazer todos os levantamentos são a auditoria que está lá em fase final de contratação, que vai poder falar melhor sobre isso. O que a gente tem lá, a primeira irregularidade, deve ser a primeira irregularidade, ela se dá em abril de 24, é a primeira irregularidade. Questionado se o indiciado foi o único beneficiário e se há indício de participação de outras pessoas além do indiciado, respondeu: todos os comprovantes que tem, que a gente apurou, todos os comprovantes ou estão como beneficiário final, ou indiciado, ou pessoas da família dele. No caso, só se localizou, caso, o nome dos filhos e mais ninguém. A testemunha Andréia Souza Ferreira, em seu depoimento, folhas 277 a 286. Bom, então, na verdade, fui eu que acabei descobrindo essa questão dos desvios. Então, mediante isso, eu já levei diretamente a contadora Emily, para que ela, junto comigo, pudesse verificar o documento que eu achei no banco. E aí eu até pedi a opinião dela, porque eu sei da capacidade profissional dela. Ela é uma excelente profissional. Então eu pedi para ela uma opinião, porque na verdade eu não queria cometer uma injustiça. Ao ver aquele documento, eu queria ter a certeza do que eu iria afirmar posteriormente, para não cometer nenhum tipo de injustiça. Então, a partir desse momento, foi informado a contadora. Posteriormente, a gente já informou primeiro ao secretário, o Darcy. E depois foi informado. O Darcy formalizou para o prefeito, que deu andamento nesse levantamento de dados que a gente fez, de valores. Depois, a gente descobriu as formas nas quais ele fazia esses desvios.
conforme a gente foi olhando as contas. Foi identificando, a gente conseguiu dar andamento e verificar a forma na qual ele fazia os desvios. Porque não era só um jeito que ele fazia. Ele gerava boletos e pagava. E também depois, posteriormente, a gente descobriu que ele utilizava uma outra metodologia também, que seria umas transferências, inclusive para os filhos dele também. Aí a gente foi descobrindo esses desvios e fomos relatando. Fomos fazendo um levantamento, colocando ali certinho os valores que a gente encontrou para ter argumentos para a gente continuar as investigações na prefeitura. Questionada sobre quais as medidas adotadas por ela própria e pelas autoridades após tomar conhecimento da situação, a senhora Andréia esclareceu que, bom, no primeiro momento, a gente comunicou aos bancos a questão para suspenderem os acessos dele. Eu e o Darcy fomos presencialmente a todos os bancos. Banrisul, Banco do Brasil e também a Caixa. Conversamos com os gerentes, solicitamos de imediato o cancelamento ao acesso dele, aos acessos que ele tinha de fazer transação. Perguntada se sabe quantos pagamentos foram realizados tendo como beneficiário o senhor Gustavo, disse: então, quantidade eu não vou saber mencionar, mas eu sei que foram vários, foram muitos ao longo desse ano mesmo, foram muitos, até porque totalizou um valor bem alto de mais de 900 mil, mas quantitativo eu não vou saber mencionar. Perguntada se sabe dizer quando os pagamentos iniciaram. Então, nós temos até onde a gente conseguiu verificar que o sistema bancário nos permitiu. Nós sabemos que o de 2024 também tem valores que foram desviados. Esse foi o limite que o banco nos permitiu pesquisar, porque de 2 anos para trás a gente não consegue verificar muita coisa. Então, nosso acesso ao banco é um pouco fechado, porque a gente só tem essa questão de 2 anos para trás. Então, o que a gente consegue verificar visualizando são esses 2 anos. Então, nós sabemos que tem 2024 e 2025, mas para trás não posso afirmar, porque não temos provas, porque precisamos do banco para estar averiguando essa situação. Ao ser questionada se o indiciado foi o único beneficiário e se há algum indício de participação de outras pessoas além do indiciado, a senhora Andréia afirmou que, como beneficiário, tem ele e tem os filhos dele, no nome dos 2 filhos tem transferência. E fora essas pessoas, nós não encontramos mais ninguém. A testemunha Emily Machado Antunes, contadora do município, declarou o que segue, folhas 287 a 295. No dia 23 de outubro, a colega me trouxe um comprovante de transação bancária, era o pagamento de um boleto, onde tinha um número de um boleto, e ela me pediu uma opinião. Eu disse, isso é uma transferência ilícita, a gente precisa levar adiante. Como era final de expediente, no dia 24, na sexta-feira, eu chamei o secretário da Fazenda, comunicamos ele informou o prefeito da situação e já depois, eu não sei quais as providências eles tomaram. Depois eu já estive em sindicância, já fomos à delegacia. Agora aqui, eu descrevo essa história, que é onde vai o meu envolvimento, nessa parte inicial, onde ela me trouxe esse documento, me mostrou e a gente informou os nossos superiores.
Indagada se sabe dizer quando os pagamentos iniciaram, a senhora Emily informou que, nessa pesquisa prévia que a gente está aguardando, ainda a auditoria que vai ser contratada, a primeira transferência que a gente localizou foi em abril de 2024. Indagada se o indiciado foi o único beneficiário e se há algum indício de participação de outras pessoas além do indiciado, disse que eu tenha conhecimento apenas ele fazia essas transferências para o CPF dele e dos filhos. O senhor Fernando Fantin, ouvido no âmbito dessa CPI, folhas 296 a 300, quando questionado sobre os fatos narrados no registro de ocorrência, disse o seguinte: olha, o que eu sei é o que consta na ocorrência, que foram feitos desvios de dinheiro da conta da prefeitura, mas ainda o valor apurado a gente não tem ainda, porque só vamos fazer a contratação de uma empresa para fazer o levantamento dos valores, e isso é isso que eu sei. Perguntado se sabe quantos pagamentos foram realizados, tendo como beneficiário o senhor Gustavo, respondeu que não sabe informar, e ao ser questionado se sabe dizer quando os pagamentos iniciaram, afirmou que, segundo o levantamento preliminar que foi feito na tesouraria pela Andréia e a Emily, a partir de abril de 2024, março ou abril de 2024. A testemunha Juliane Martini Pinto, folhas 301 a 309, perguntada sobre o que sabe sobre os fatos, apenas afirmou que tomou conhecimento quando o prefeito informou que estaria sendo instaurado um processo administrativo disciplinar, que até então eu não sabia nada, não tinha desconfiança de nada. Complementou, esclarecendo que quem ficou mais a par da situação, quem ajudou a tesoureira Andréia a ver os dados, verificar esses dados, esse levantamento de dados, o que foi retirado indevidamente foi a contadora Emily. A testemunha Daiane Serpa Pislio, folhas 310 a 315, relatou o seguinte: bom, quanto aos fatos narrados no registro da ocorrência, o que eu sei foi o que foi passado para os demais servidores na data posterior ao que foi descoberto após ter sido feita a ocorrência policial. Foi, mediante ali, a reunião do prefeito com os demais servidores no setor de contabilidade, onde ele nos passou o que havia ocorrido, o que estava sendo investigado num primeiro momento. E posterior a isso, a situação foi aberta a todos, e nós ficamos sabendo realmente do que foi ocorrido, dos fatos que iam ser averiguados. Indagada sobre o que foi feito e o que ocorreu depois que soube da situação, narrou o seguinte: bom, em relação após a descoberta por parte da administração, o servidor foi afastado do cargo dele. Enquanto setor de contabilidade, eu segui fazendo os trâmites de trabalho normal, até porque o colega suspeito já tinha sido afastado. Nós fomos dando seguimento às verificações ali, ajudando as colegas na verificação, a colega da tesouraria e a contadora Emily. Eu fui auxiliando dentro do possível ali, que eu podia ajudar. Eu fui auxiliando para a gente verificar essa questão de levantamento ali, de verificação de empenhos, e foi esse o trâmite que aconteceu. Questionada se sabe quando os pagamentos iniciaram, a senhora Daiane respondeu: pelo que a gente verificou, que eu consegui ajudar as gurias ali na conferência, na verificação, o que foi apurado foi
de abril do ano passado para cá, abril de 24 para cá. Foi o que a gente conseguiu constatar ali nas verificações. Mas anterior a isso, a gente não sabe até porque não tivemos como conferir tudo por conta da demanda de trabalho, porque é muita coisa para conferir. A gente tem a noção de que de abril do ano passado para cá, foi o que a gente conseguiu achar dentro desse montante que foi informado. Ao ser questionada se o indiciado foi o único beneficiário, respondeu: pelo que verificamos ali nas informações das movimentações, o único beneficiário foi ele. O prefeito Darcy Renato Feinten também foi ouvido pela CPI, folha 322 a 341. No mesmo dia que a servidora Andréia descobriu isso, ela imediatamente chamou o secretário me chamou também, e a gente desceu. Chegamos a uma sala separada, lá a guria estava em prantos, chorando, quando ela descobriu o fato. Imediatamente eu me afastei, pedi para o Darcy levar o Gustavo para cima no meu gabinete. Eu conversei com ele, estava eu e o Darcy sentados. A gente fechou a sala lá em cima e perguntei. Eu fiz as seguintes perguntas para ele: você está com problema de saúde? Eu descobri alguma coisa que eu não queria ter descoberto. Tu mexeu em dinheiro da prefeitura? Ele: não, prefeito. Como que não? Eu peguei o envelope, tirei e mostrei 5 extratos que a guria conseguiu tirar naquela hora que ela descobriu, de transações feitas por nome dele, inclusive para o filho dele. Parece que é. E a destacada está aqui. Como é que tu está negando, cara? E aí ele se apavorou. Qual é o motivo? O que te levou a fazer isso? Aí ele alegou por causa da enchente. Então tu veio fazendo isso desde a enchente? Sim, desde a enchente. Mas qual é o motivo? Vem conversar com nós, garanto, teus amigos, e fazer uma campanha para te ajudar. Continuando, o prefeito relatou. E aí disse: cara, nesse momento tu vai ser afastado. Tu não vai continuar mais trabalhando. Ali desceu, pegou as coisas dele, fechou algumas coisas no computador dele, desligou e foi-se embora. Naquele momento, o primeiro trabalho a gente fez. O Darcy até passou mal, foi parar no pronto atendimento. O Darcy naquele dia parou no pronto atendimento. A gente desceu. O primeiro acesso nosso é bloquear todas as contas dele, para ele não ter mais acesso. E acessar as contas da prefeitura, fazer transações. A gente teve que fazer via ofício nos bancos, que são mais de 30 contas, que ele tinha acesso. E bloquear tudo isso aí. Isso levou uma demanda muito longa, e era sexta-feira, tipo 11 horas isso. O banco fechava às 3. A gente não conseguia resolver tudo na sexta. Na segunda era feriado, o dia do servidor público. Seria na terça. A gente antecipou para a segunda-feira. E aí na terça-feira a gente entrou. Todo naquele trabalho novo, e na sexta-feira mesmo a gente já fez uma ocorrência online e tomamos todas as medidas na terça-feira, o que nos permitiu comunicar ao Ministério Público, fazer as transações nos bancos, trancar os acessos dele, tudo. Isso levou no mínimo 4 dias para fazer isso aí. E nós tínhamos o pagamento no final do mês, que era no outro final de semana. Já, então, nós trabalhamos muito naquela semana ali. E aí, quando se deparamos,
a questão da ocorrência online. Ela ia levar 14 dias para ser homologada. Então a gente optou em vir na delegacia. A gente foi na delegacia. A gente foi para a delegacia. Fizemos a ocorrência, a gente foi no Ministério Público, eu fui no Tribunal de Contas, pedi uma orientação. Aí a primeira coisa no Tribunal de Contas que me perguntaram: o que tu já fez? Nós bloqueamos todos os acessos dele, afastamos ele, abrimos uma sindicância contra ele, nós nomeamos uma comissão para fazer uma auditoria interna, vamos no Ministério Público, diz ele: tudo que tu teve que fazer, tu já fez. Agora é aguardar os trâmites legais. Isso foi a orientação que o Tribunal de Contas me deu. O que vocês fizeram está correto, até então. Então, assim, o que nós fizemos naquela semana? Primeiro, bloquear as contas, volto a repetir. Segundo, abrir uma sindicância contra ele. Terceiro, fazer uma auditoria interna. Foi nomeada uma comissão. Fazer uma auditoria interna. Repetindo aqui. Quarto, levar para o Ministério Público o BO da delegacia. Bloqueamos os bens dele. Também pedimos um pedido de bloqueio dos bens dele. Bloqueio de bens. E bloquear as contas deles tudo. Isso foi pedido no promotor. Isso foi feito na segunda semana já. A sindicância já foi concluída, já transformando num PAD para pedir o afastamento dele, o desligamento dele, porque o desligamento só pode ser ativado até num PAD. Naquele mesmo dia, ele foi afastado, como ele tinha férias que ele já recebeu e não gozou, então ele foi afastado. Então, as medidas que foram tomadas, todas as cabíveis, que cabia eu fazer, eu já fiz. Agora a justiça vai determinar o que vai ser feito com ele daqui para frente. A investigação na delegacia está andando. Já foram chamados quase todos em torno dele, que trabalhava com ele na volta próximo dele. O senhor José Carlos Garcia de Azeredo foi ouvido pela CPI pelo fato de ter sido prefeito na gestão anterior, 2021 a 2024, folhas 342 a 348. Lida a ocorrência, foi questionado sobre o que sabe dizer sobre os fatos narrados. Respondeu que, em princípio, nada, porque tudo que sabia até esse presente momento, até ouvir essa ocorrência dos fatos, era a notícia da rede social pela Karine, por live que ela fez no Facebook. Perguntado se durante a sua gestão como prefeito foi constatado algum desvio de recurso por parte do indiciado que tenha se tornado objeto de sindicância, PAD ou processo judicial, afirmou: nunca ouvi nada a respeito disso, até porque eu solicitei a avaliação do controle interno em janeiro de 2024 e todas as informações de controle interno que periciou a tesouraria passou para a gente e disse que estava tudo em conformidade, inclusive para o Tribunal de Contas. Todos os períodos que a gente mandava fazer, não foi constatado pelos órgãos de fiscalização nenhum fato de desvios desse tipo. O senhor Paulo Campos, secretário da Fazenda, de janeiro até setembro de 2025, também foi ouvido, folhas 352 a 356. Perguntado se sabe quantos pagamentos foram realizados, tendo como beneficiário o senhor Gustavo, e se sabe dizer quando eles iniciaram, disse não ter informação nenhuma. Afirmou
que até então não teve conhecimento nenhum durante esse período que estive na secretaria. De que houvesse essa movimentação na conta do município e levado para a conta pessoal. Questionado se no período que esteve à frente da Secretaria da Fazenda não notou nenhuma movimentação ou algo que lhe chamasse atenção e sobre qual era o seu papel de fiscalizador quanto a essas movimentações, respondeu: na verdade, eu não identifiquei nada sobre o procedimento, até porque, conhecendo ele, sabendo da competência, jamais imaginava que isso aí pudesse acontecer. E eu, quando cheguei na secretaria, com humildade, eu posso dizer que, inclusive, começar por terminologia, e muitas coisas têm completamente diferente do que é o banco, a começar pela terminologia. E muitas coisas são completamente diferentes do que é o banco. Então, com humildade eu fui aprendendo. Não cheguei ali com prepotência, com ostentação, que eu quero que seja assim. Não. Eu tenho que saber como é que funciona para poder tomar as decisões. Então, nesse meio tempo, enquanto eu fiz com humildade, tomando conhecimento de como era o funcionamento, não deu para perceber nada. Então, quando logo depois que eu saí é que houve, então, essa divulgação de todo esse problema lá. Por fim, o investigado Gustavo Ruiz Ávila foi ouvido, folhas 359 a 365, na presença de seu advogado, tendo sido cientificado do seu direito ao silêncio. Procedida a leitura do registro de ocorrência, foi questionado o que teria a relatar ou informar sobre os fatos narrados no boletim. Respondeu que o fato é verídico. Foi também questionado se houve a participação ou auxílio de outras pessoas nos fatos narrados na ocorrência, e o mesmo afirmou que não tem participação de ninguém, nem de colegas, nem de fornecedores, nem de agentes políticos, de nenhuma das gestões, ninguém. Perguntado se poderia informar quantos depósitos, transferências foram realizados, tendo o mesmo ou seus familiares como destinatário, respondeu: eu não sei informar o valor, que eu não fiz essa apuração. Eu não sei também quantos depósitos. Eu não fiz esse levantamento. Não sei lhe dizer. Perguntado se saberia dizer quando iniciaram, informou que iniciaram logo após a enchente de 2024, mas não sabe precisar a data exata. Perguntado se saberia esclarecer o valor total, respondeu: não apurei, não sei lhe dizer o valor total. Ao final, o senhor Gustavo registrou que nenhum colega tem culpa ou participação nos fatos. Também registrou que o Renato, que é o atual prefeito, o ex-prefeito e os secretários também não têm envolvimento e nem culpa no que aconteceu. Conclusões e voto. Conforme já bem esclarecido, as comissões parlamentares de inquérito não têm a função de julgar ou aplicar sanções. O trabalho dessa comissão só se deteve na investigação e na produção deste relatório, competindo ao Ministério Público, se assim entender, adotar medidas judiciais para a responsabilização civil ou criminal. Os poderes conferidos às CPIs são diretamente relacionados ao seu objetivo de investigar. No presente caso, concluo que a prova colhida durante os trabalhos da investigação da CPI é apta a comprovar
a ocorrência dos desvios de recursos públicos, bem como sua autoria. As provas reunidas por intermédio das diligências promovidas pela CPI demonstram que, ao realizar as transferências, o investigado Gustavo Ruiz Ávila gerou dano aos cofres do município, lesando o município e a comunidade. O investigado agiu reiteradas vezes, fato que está devidamente comprovado, principalmente pelos mais de 60 pagamentos realizados em benefício próprio, folhas 136 a 200. Pela planilha de folha 135, referente aos valores parciais do período de janeiro a outubro de 2025. E pelas planilhas folhas 262 e 263, em que foram apurados desvios no ano de 2024, no valor de R$ 249.779,56. E no ano de 2025, a importância de R$ 1.371.381,81, que se refere ao valor atualizado do ano de 2025. Sendo assim, os desvios apurados no período de abril de 2024 a outubro de 2025 totalizam R$ 1.621.161,37, conforme dados levantados pela auditoria interna do Poder Executivo, não sendo possível apurar eventuais valores anteriores a abril de 2024, devido à limitação do lapso temporal imposta pelas instituições bancárias, que limita o acesso ao período retroativo de 2 anos, de modo que a auditoria externa poderá levar informações do período anterior. Importante registrar que nos períodos que antecedem a abril de 2024 e que foram objeto de apuração interna, nenhuma movimentação atípica foi verificada, conforme declarado pelo Poder Executivo, folhas 369 e 370, que constatou que as movimentações, desvios, se deram a contar de abril de 2024. Assim, conclui-se que, das provas a que essa CPI teve acesso até o momento da elaboração deste relatório, não há indícios de eventuais desvios anteriores a abril de 2024, sendo que as provas colhidas apontam o mês de abril de 2024 como marco inicial dos atos ilícitos. Os elementos levantados com as diligências realizadas pelos membros da CPI se mostram suficientes para o relatório final e conclusivo, com fundamentos sólidos para embasar a conclusão e devidos encaminhamentos. A conclusão dessa CPI e a elaboração deste relatório encontra respaldo na vasta prova documental que afeta a ocorrência do dano ao erário, corroborada pela prova testemunhal uníssona e pela confissão do investigado senhor Gustavo Ruiz Ávila. Salvo melhor juízo, não há indícios de coautoria ou participação de terceiros, de modo que toda a prova colhida aponta para o único autor. Ante o exposto, com base nas provas colhidas, concluo que o servidor investigado, Gustavo Ruiz Ávila, desviou recursos públicos em benefício próprio e, assim agindo, praticou atos que configuram em tese infração administrativa. Além disso, pode ter incorrido em atos de improbidade administrativa e cometido ilícitos penais a serem apurados pelo Ministério Público.
A CPI também identificou deficiências estruturais no que se refere à fragilidade dos mecanismos de controle e verificação dos pagamentos, sendo que tal falha expõe a administração pública ao risco de desvio de recursos públicos. Diante do exposto, fica recomendado que sejam adotadas as seguintes providências pelo Poder Executivo Municipal. Primeira, adoção de mecanismos de controle e verificação de pagamentos mais eficientes e seguros. Segunda, regulamentação da proibição da cedência de senhas de um servidor para outro. Terceiro, conferência detalhada dos pagamentos efetuados e controle de saldos. Quarta, auditorias internas regulares. Quinta, melhoria dos processos e sistemas de pagamento a fim de dirimir os riscos. Por fim, solicito que a mesa diretora da Casa determine a remessa de cópia integral deste relatório e disponibilização dos autos da CPI ao Ministério Público. O envio do presente relatório ao chefe do Poder Executivo, senhor prefeito Darcy Renato Feiten, e ao senhor secretário da Fazenda, Darcy Freitas, para que tomem ciência das recomendações acima elencadas. Por todo o exposto, após análise das provas documentais e testemunhais, esta relatoria conclui pela edição de projeto de resolução na forma do artigo 56, parágrafo 5º do Regimento Interno, pelo envio do presente relatório ao Ministério Público, para que, diante das conclusões, tome as medidas judiciais cabíveis, e pelo envio do presente relatório ao chefe do Poder Executivo para a ciência das recomendações. É o relatório e é meu voto, o qual submeto à apreciação dos nobres colegas membros da comissão parlamentar. Arroio dos Ratos, aqui, ó. 3 de fevereiro de 2026, vereador José Hélio Rodrigues Cifuentes, relator, vereadora Richelle Souza Silva, presidente da CPI, vereador Tiago Ramos, membro da CPI. Encerrada a leitura, vamos às manifestações. Com a palavra, vereadora Neida Lima. Senhora presidente, colegas, toda a nossa assistência, em primeiro lugar, uma boa noite a todos. E, em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns à comissão. Foi um trabalho árduo, muito bem feito. Estão de parabéns. Eu anotei algumas dúvidas que eu fiquei, mas ia pedir que fosse lido os depoimentos das testemunhas, mas depois, no acompanhar daqui, eu vi que os fatos que eu estava em dúvida foi apresentado aqui, está no relatório. Uma dúvida que eu fiquei e que eu gostaria de saber se a comissão tem como me esclarecer, que esse fato só foi descoberto por uma funcionária. Essa funcionária tinha a obrigação de fazer essa verificação, ou quem era o funcionário que deveria ter feito essa fiscalização e que acabou sobrando para ela, que por um descuido, pelo que eu entendi aqui, ela descobriu por acaso. Ela não estava investigando nada. Então, eu queria saber se a comissão chegou a algum depoimento de alguma testemunha para esclarecer esse fato, porque, na realidade, foi uma funcionária que descobriu por acaso, porque senão nós poderíamos estar com esse fato até hoje, porque já não é um fato que... Não é a primeira vez que ocorre um desvio na administração pública, né? Já houve medidas anteriores que também ficaram por isso mesmo,
Então, é o sistema falho? É falha dos funcionários que estão ali concursados para fazer aquilo ali e não estão fazendo seu devido trabalho? Então, esse fato eu acho que teria que ficar bem esclarecido para a comunidade. Por quê? Porque acaba sobrando para o prefeito, que ele sim não tem que fazer essa fiscalização. Não estou aqui defendendo o prefeito, porque ele não precisa de defesa, porque aqui, pelos fatos que foram ocorridos, ele não teve culpa nenhuma. Inclusive, tomou todas as providências devidas que deveriam fazer. Mas eu acho que, como funcionário público, quando eu faço um concurso público, eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Se eu estou naquele cargo para fazer aquele trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho 100%. Porque eu não estou lidando com dinheiro meu, eu estou lidando com dinheiro público. Então, é fato que foi ele, que ele disse que não teve ninguém. Perfeito, eu não estou discutindo isso. Mas eu gostaria que isso fosse revisto, porque os funcionários que estão trabalhando ali são funcionários concursados, não são CCs. Então, entra prefeito, sai prefeito, aqueles funcionários vão continuar trabalhando sim. Então, eu acho que nós temos que rever o posicionamento dos funcionários que estão ali fazendo o seu trabalho diariamente, estão ganhando pelos munícipes para resolver aquele problema ali. Cada um na sua função. Então, vamos fazer 100% o nosso trabalho, principalmente quando a gente está lidando com dinheiro público. Então, era só essa parte que eu fiquei em dúvida, e dou os parabéns, porque as medidas que vocês pediram para ser tomadas, têm que ser tomadas urgente, mudar o sistema, tem que mudar o sistema, tem que mudar a maneira das senhas, porque senha passar da senha para o vizinho, passar da senha para o colega que está do lado, isso não funciona, né? Então, eu acho que a parte financeira da prefeitura tem que ser revista de início ao fim. Não é um cargo só, todos. Se tiverem que fazer um treinamento, se tiverem que mudar senhas, fazer. Se tiver que mudar o sistema, fazer. Mas não admitir mais desfalque na administração pública. Muito obrigada. Vereadora Neida, no primeiro momento, nos depoimentos, já foi falado, né? Infelizmente, da troca de senhas. E a gente procurou, posterior aos depoimentos, o nosso secretário da Fazenda, Darcy, aonde eu e o secretário Tiago, membro da comissão de CPI também, fomos até a sua sala e conversamos sobre essas medidas que a gente já colocou aí, tá? Que são 5 itens, e conversamos com ele se essa fiscalização estava sendo feita diariamente, aonde a gente constatou que estavam sendo feitas todo final de expediente. Então, hoje, eu tenho a certeza que nós temos uma fiscalização mais rígida, né? Problemas aconteceram, mas eu acredito que agora eles estão sendo sanados. E um agradecimento também ao secretário Darcy por todas as vezes que a gente procurou, e ele prontamente nos mostrou tudo no computador, as tabelas, e tudo que ele estava fazendo após o fato ocorrido. Não, tranquilo, presidente. Eu acho que está correto, só que eu acho que a gente pode rever todo o quadro financeiro da prefeitura num treinamento, numa base de explicar ou mudar. Se eles não têm, como é que eu vou dizer, materiais para poder trabalhar, o computador adequado, o programa adequado, que o município providencie isso, mas que cada um seja responsável para depois, quando acontecer, que Deus ajude que não aconteça mais isso, mas a gente não está livre, já teve uma, teve 2, né? Que a gente consiga realmente apontar quem foi o responsável que deixou aquilo ali fazer. Porque assim, desculpa, está ali o dinheiro, é muito fácil alguém passar a mão, entendeu? Por quê? Porque houve um descuido. Esse descuido é que não pode acontecer. E como foi relatado inúmeras vezes nos depoimentos, toda a equipe da Secretaria da Fazenda tinha muita confiança nesse servidor. Extrema confiança. Então, além disso, né, foi um choque para todos, o que foi relatado em todos os depoimentos. Então,
a gente agora, né, a secretaria serve de aprendizado. Como a gente não deve confiar em ninguém. Não, quando... É senha, não, sem exceção. sem exceções, cada um com seu Eu acesso. confio até aonde o meu Exatamente. dedo vai. É isso aí. Sanada a sua dúvida, vereador colega Neida. Com a palavra, o colega Felipe Vieira. Senhora presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, colegas vereadores, todos aqueles que estão aqui presencialmente no plenário, faço aqui uma saudação especial ao meu colega, doutor Rafael Ariza, advogado. Primeiro, senhora presidente, eu gostaria de parabenizar a comissão pela condução dos trabalhos, uma condução sensata. Nós sabemos a importância de uma comissão parlamentar de inquérito para o andamento da política de um município. Vivemos num país em que as CPIs estão ficando cada vez mais virando um circo, né? Porque acaba ridicularizando a política, ridiculariza o judiciário, ridicularizam todos aqueles que dela participam. E aqui eu percebi que os senhores não utilizaram, em momento algum, esse instrumento que é legitimado pela Constituição, que é a CPI, para fins politiqueiros, para fins de palanque eleitoral. Vocês conduziram a CPI de uma maneira muito sensata e, principalmente, faço aqui também um reconhecimento para a nossa assessoria jurídica, sempre muito bem fundamentada na questão técnica e na questão jurídica. Então, parabenizar vocês pela condução dos trabalhos que aqui se apresentam. Faço até um apontamento. Nós já tivemos CPIs em que o relator votou contra o próprio relatório. Então, aqui nós estamos verificando o quanto levamos a sério os trabalhos que estão sendo feitos nesta casa. Eu havia ficado com 2 questionamentos só que eu anotei aqui. Se a comissão chegou a verificar a situação atual da auditoria externa que foi contratada, no contrato 96 de 2025, e sabendo dessa situação de que a auditoria externa ainda estava em andamento, se não cogitou a suspensão dos trabalhos para aguardar o resultado final dessa auditoria. E também se a comissão apurou a atual situação do processo administrativo disciplinar que foi referenciado ali e aberto em desfavor do servidor. Para finalizar, são esses os 2 questionamentos que eu gostaria que a nossa presidente e os colegas respondessem, mas para finalizar eu quero destacar no nosso relatório final a penalização. A gente sabe, como bem a vereadora Neida falou aqui, a penalização vai competir aos órgãos responsáveis. Esse relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público e é ele que vai aplicar lá as medidas que entender cabíveis e previstas na legislação. Mas o mais importante que se destaca aqui nesse relatório, como bem falado pela minha colega que me antecedeu, são as medidas que serão adotadas. E aqui eu acredito, colegas, que tem que residir, nós vamos ter que nos debruçar nelas nos próximos 3 anos de mandato que nós ainda temos aqui, porque elas são essenciais para que nós não tenhamos novamente que daqui a alguns anos estarmos reunidos aqui e verificar novamente um desvio de um importante recurso, de um baita de um valor, em um município pobre como o nosso. Esse recurso fez falta na infraestrutura do município, fez falta na saúde, fez falta na educação, fez falta na assistência social, que não tinha dinheiro para comprar a cesta básica, fez falta em diversas pontas do nosso município. Então, que essas medidas sejam muito bem avaliadas e muito bem apreciadas e atendidas pelo Poder Executivo e pela Secretaria da Fazenda nesses próximos anos, porque são elas que vão evitar que nós tenhamos que parar os nossos trabalhos legislativos, parar a nossa preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade e canalizar a energia numa situação como essa. Então, mais uma vez, parabéns à comissão, e foram aqueles 2 questionamentos ali só que eu trago. Muito obrigado. Vereador Felipe, a auditoria já está acontecendo através do contrato 96. Eles estão com os trabalhos na prefeitura, nós já fomos ali 2 vezes, conversamos com o Darcy e ainda não temos, finalizado. O PAD também está em andamento. Mas eu acredito que, após a conclusão, essa casa receberá do Executivo essas 2 informações. Mais alguma manifestação?
Colegas? Não. Concluída a leitura do relatório e não havendo mais manifestações, coloco em votação o relatório da CPI 001 de 2025. Os vereadores que aprovam deverão responder sim e os que rejeitam responder não. Passo a chamada nominal para a votação. Felipe Atanásio Vieira. Sim. Gabriela Rade Silveira. Sim. José Hélio Rodrigues Cifuentes. Sim. Marco Antônio Correia Monteiro. Sim. Neida Pitten Oliveira de Lima. Sim. Ricardo Pires. Sim. Ritiele Souza Silva. Sim. Tiago Ramos de Souza. Sim. Agora vou proclamar o resultado. Sendo assim, o relatório foi aprovado por 8 votos a 0. Dando continuidade, passo à leitura do projeto de resolução 002 de 2026. Projeto de resolução número 002/2026 dispõe sobre a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 001/2025. Artigo 1º. Fica aprovado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. Parágrafo único. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito mencionado no caput deste artigo faz parte integrante desta resolução. Artigo 2º. O relatório final deverá ser encaminhado ao Ministério Público para que seja apurada a responsabilidade civil ou penal dos envolvidos, conforme o caso, e ao chefe do Poder Executivo para que tome ciência das recomendações. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Arroio dos Ratos, 5 de fevereiro de 2026. Vereadora Ritiele Souza Silva, presidente da CPI. Vereador Tiago Ramos, membro da CPI. E vereador José Hélio Rodrigues Cifuentes, relator. Passo a chamada nominal para a votação do projeto de resolução 002 de 2026. Felipe Atanásio Vieira. Sim. Gabriela Rade Silveira. Sim. José Hélio Rodrigues Cifuentes. Sim. Marco Antônio Correia Monteiro. Sim. Neida Pitten Oliveira de Lima. Sim. Ricardo Pires. Sim. Ritiele Souza Silva. Sim. Tiago Ramos de Souza. Sim. Agora vou proclamar o resultado. Sendo assim, o relatório foi aprovado por 8 votos a 0. O projeto de resolução 02 de 2026 foi aprovado por 8 votos a 0. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, autoridades presentes, comunidade que nos acompanha. Chegamos hoje ao encerramento dos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, da qual tive a honra e a grande responsabilidade de presidir. Uma CPI que não nasceu por vontade política ou conveniência, mas pela necessidade de dar uma resposta clara à sociedade diante de fatos graves envolvendo o desvio de recursos públicos dentro da Prefeitura.
Durante todo este processo, nosso compromisso foi um só: a verdade. Trabalhamos com seriedade, ouvimos testemunhas, analisamos documentos e respeitamos rigorosamente o devido processo legal. Em nenhum momento esta CPI teve como objetivo a perseguição pessoal ou política. Nosso foco sempre foi a defesa do interesse público e do dinheiro que pertence ao povo. É importante destacar que a Câmara Municipal não condena ninguém. O papel do Poder Legislativo é fiscalizar, apurar fatos e, quando constatadas irregularidades, encaminhar as conclusões aos órgãos competentes para as providências cabíveis. E foi exatamente isso que essa comissão fez, com responsabilidade e respeito às garantias legais. Quero deixar claro que este trabalho também demonstra que as instituições funcionam. Quando há indícios de irregularidades, o Legislativo tem o dever de fiscalizar, investigar e dar transparência aos atos públicos. Nada paga o dano causado, mas este relatório final representa um passo importante para que haja responsabilização e, principalmente, para que medidas sejam adotadas a fim de evitar que situações semelhantes voltem a acontecer. Agradeço aos membros dessa CPI, aos servidores que colaboraram com os trabalhos e à nossa comunidade em ter paciência até o final dos resultados. Fiscalizar dá trabalho. Muitas vezes gera desconforto, mas é uma obrigação de quem foi eleito para representar o povo. Encerramos essa CPI com a consciência tranquila de que cumprimos nosso dever constitucional. Seguiremos firmes, vigilantes e comprometidos com a legalidade, a moralidade e o respeito ao dinheiro público. Aqui fica o meu agradecimento a todos os colegas, aos membros da CPI, à nossa comunidade e todos que estão aqui hoje, e um agradecimento também ao advogado Rafael pela conduta dos trabalhos, ética e posicionamento. Muito obrigado, doutor. Determino o encaminhamento ao Ministério Público e ao chefe do Poder Executivo e declaro encerrada a sessão especial do dia 5 de fevereiro de 2026. Agradeço a presença de todos.